Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jade, professora de terapêutica da Medielite, e essa é a nossa primeira aula de patologias respiratórias obstrutivas. Então, a gente vai começar com asma e depois nós vamos para EPOC. Começando por asma. Eu acho importante, primeiro, a gente focar na definição da enfermidade, porque a partir da definição, a gente vai conseguir entender quais fármacos que a gente vai usar no tratamento da doença, tá? Então, sabemos que é uma enfermidade inflamatória crônica que vai me dar uma hiperresposta bronquial. E aí, vai me causar uma obstrução do meu fluxo aéreo, tá? Descendo aqui para a fisiopatologia, a gente consegue ver que vai ter sempre um desencadeante. Quem é? É o meu alérgeno, que pode ser o quê? Pode ser fármaco, pode ser pelo de animal, pode ser inseto, pode ser exercício, pode ser milhares de coisas. Mas isso vai me causar, vai me desencadear uma resposta inflamatória. Olha com quem? Eosinófilo, mastocito, neutrófilo, os meus linfocitos. Isso o que vai me causar? Vai me causar uma hipersecreção de muco, tá? Vai me causar também uma broncoconstricção, tá? Me causando também um broncoespasmo. E olha, tudo isso que vai acontecer no final vai me dar o quê? Um reflejo colinérgico. Isso é muito importante a gente lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Se eu falei que é uma patologia que causa obstrução e uma patologia inflamatória, o que eu tenho que usar? Broncodilatadores. Primeiro, quem são meus broncodilatadores aqui? Os meus beta-2 adrenérgicos e os meus anticolinérgicos. A gente também tem as xantinas, mas nessa aula a gente não vai focar nas xantinas, tá? Vamos focar nesses dois. E aí, inflamatória. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um anti-inflamatório. Quem são? Os meus corticoides inalatórios e os meus antileucotrienos. Eu também tenho a presença dos anticorpos monoclonais, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar com os beta-2 agonistas, beta-2 adrenérgicos, eu preciso falar só um pouquinho desses receptores aqui. Porque o nome do fármaco é o quê? Beta-2 adrenérgico. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu receptor beta-2, que ele está localizado aonde? Principalmente, maior quantidade no pulmão, tá? A gente também tem um receptor beta-1, que está localizado aonde? No coração. Aqui, eu acho que vocês já ouviram falar daquele remédio que a gente vai aprender mais pra frente, chamado beta-bloqueante. Então, onde o meu beta-bloqueante vai atuar? No meu beta-1. Aqui no beta-2 adrenérgico, ele vai atuar onde? No beta-2. É importante a gente saber isso aqui pra gente entender depois o efeito adverso desse fármaco, tá? Então, vamos lá. Beta-2 agonista. Qual que é o mecanismo de ação dele? Ele vai se unir, eu coloquei aqui um desenho para vocês, tudo bem meramente ilustrativo, tá? Coloquei aqui o desenho, que ó, o meu beta-2 agonista, ele vai se unir no seu receptor agonista, que ele tá acoplado a uma proteína G. Lembram disso de bioquímica? Então, ó, ele vai ativar a via da proteína GS, tá? Causando toda aquela conformação dentro da célula, que vai fazer o quê? Diminuir o meu cálcio intracelular. E por que isso é importante? Porque uma célula que tem cálcio, o que ela vai fazer? Ela vai contrair, certo? E é isso que eu quero numa enfermidade obstrutiva? Não, eu quero broncodilatar. Entendeu? Então, por isso que se unindo ao receptor, ele vai diminuir o meu cálcio intracelular. Tá bom? Então, vamos lá. Quem são os beta-agonistas? É dividido em dois grupos grandes, tá? Então, quem são os meus beta-agonistas? São o SABA e o LABA. O S é de small, de curta duração, tá? O B é de beta-adrenérgico, entendeu? Então, quem são esses? São o meu salbutamol, o meu fenoteron e minha terbutalina. Agora, o LABA. O L indica large, de larga duração, tá? Então, quem são? O meu formoterol, o meu salmeterol, meu arformoterol, quase que não sai. Aqui eu coloquei um pouquinho dos efeitos, mas o que vocês têm que saber é que ele relaxa desde a tráquea até os bronquíolos terminais. Isso é ótimo para o meu paciente asmático, tá? Coloquei um pouquinho da farmacocinética, saber que eles são usados por inaladores, mas o que vocês têm que entender é a diferença entre o SAB e o LABA no mecanismo, no tempo de ação dele,
O S, né, SABA, de curta duração, tem uma duração de 4 a 6 horas. Ó, ele começa em menos de 5 minutos, o que é ótimo. Ele tem uma maior concentração. Quando ele tem uma maior concentração, ele tem um maior efeito adverso, entendeu? Agora, um LABA, que é o de larga duração. Ó, 6 a 12 horas, isso é maravilhoso. Maior especificidade, ou seja, ele tem menor efeito adverso, tá? A gente tem um que é o Indacaterol, que eu escrevi aqui pra vocês, que ele possui uma vida média de 24 horas a 50 horas. Gente, esse remédio é maravilhoso. Ele não é tão usado na prática da asma, mas esse remédio também tá dentro dos LABA, ok? E olha que bom. Ele começa a agir em 5 minutos também, tá? E a gente tem o formoterol, que ele começa bem rapidinho a agir. Agora, vamos pensar. Se eu tenho um paciente com uma enfermidade crônica, que é a asma, que ele precisa tomar esse remédio por muito tempo, o que é melhor administrar nesse paciente? Um de curta duração ou um de larga duração? Um de larga duração, porque eu preciso que os efeitos terapêuticos permaneçam no meu paciente por muito tempo, entendeu? Por isso que no tratamento a gente geralmente usa um de larga duração. Agora, eu tenho um paciente que ele tá com uma crise asmática. O que é melhor eu usar? Um de larga duração ou um de curta duração? Um de curta duração, porque o começo dele é bem rapidinho. Se bem que hoje pode ser usado também os de larga duração, tá? Na crise asmática, tá bom? Então, vamos lá. Efeito adverso dessas drogas. Por que eu falei que é importante saber os receptores aqui em cima? Por causa desses efeitos adversos que eles possuem. Palpitação e taquicardia. Gente, esse é o efeito adverso mais frequente da droga. Por quê? Porque ele vai ter uma estimulação cardíaca reflexa, secundária à vasodilatação periférica, tá? Lembra que eu falei que os beta-2 estão majoritariamente no pulmão? É porque a gente tem uma pequena população de beta-2 também no coração, tá? É pequeno? É, mas eles podem ser ativados se a gente está usando uma grande concentração da droga, entendeu? Por isso que vai me dar uma palpitação e vai me dar taquicardia, tá? A gente também tem a hipopotassêmia. Por quê? Porque eu tenho aqui a minha célula e aqui eu tenho o meu cálcio extracelular. Então, eu vou estimular a entrada desse cálcio para dentro da minha célula. Isso vai me causar uma hipopotassêmia, tá? Isso pode me causar também uma arrítmia, beleza? Também vai me causar hipoxêmia, porque eu tenho uma perda, né? Altera a minha relação V-Q, lembra disso? Lembra de física? E também tem blores, por estimulação dos receptores beta-2 no meu músculo esquelético. A gente também tem uma população de receptor beta-2 no músculo esquelético, que também é um dos efeitos adversos principais, tá? Também pode me causar ansiedade, xerostomia e cefaleia, mas principalmente esses que eu sinalei aqui para vocês, tá bom? Que eu expliquei do ladinho. É muito importante vocês saberem o porquê que causa cada efeito adverso, principalmente na hora de vocês explicarem isso pro oral e também, né, saindo um pouquinho ali da prova, mas indo para a vida médica de vocês, saber o que causa, saber o porquê causa, para saber como você vai administrar e tratar muito bem um paciente asmático, tá bom? Agora vamos pensar. Se eu tenho um fármaco que causa palpitação e taquicardia de efeito adverso, em quem que ele vai estar contraindicado? Em pacientes com taquiarrítmia, entendeu? Vocês precisam começar a pensar em que o efeito adverso, geralmente, ele é a minha contraindicação, tá? Como eu falei aqui, palpitação e taquicardia, em quem que é melhor não administrar? Numa taquiarrítmia, tá bom? Tem outros também, cardiomiopatias, reações de hipersensibilidade, tá bom? Agora, saindo dos beta-adrenérgicos, agora a gente vai para os antileucotrienos, tá? Lembram da via do ácido araquidônico? Então, a gente tem o ácido araquidônico que ele vai me dar, enfim, ele vai me dar duas vias, mas aqui entrando na via da LOX, da lipooxigenase. Tá? A gente tem a lipooxigenase que vai me dar os leucotrienos. E aí, com isso, a gente entra na classificação dos antileucotrienos. Os principais que a gente vai ver e a gente pode usar na asma são os inibidores da 5-lipooxigenasa, esse daqui,
ok? E os antagonistas cistenil-leucotrienos, que são dos meus receptores de leucotrienos, tá? Quem são principalmente? O zileuton e o montelukast, tá? Principal. O que é importante vocês saberem daqui? O zileuton, ele inibe a 5-lipoxigenasa, tá? Administração por via oral, enfim, um pouquinho de farmacocinética. Mas o que tem que saber? Olha a contraindicação dele. Em menores de 12 anos. Gente, boa parte dos pacientes asmáticos, eles são diagnosticados na infância. Então, para mim, é vantajoso administrar um fármaco que a contraindicação dele são os menores de 12 anos? Não são. Não é vantajoso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu montelukast, tá? Qual que é o mecanismo de ação? Inibe os receptores, ó o receptor aqui, de cistenil-leucotrienos. E olha a vantagem dele. A farmacocinética, ó, via oral, diminui a biodisponibilidade com comidas ricas em graça. Enfim, o que tem que saber aqui, ó, ele é indicado para ninhos, ele pode ser administrado nos menores de 12 anos, ao contrário do zileuton, tá? Então, na pediatria, é muito usado o montelukast, tá bom? Efeitos adversos dele. Ó, geralmente é bem tolerado, mas pode causar uma cefaleia, uma dorzinha abdominal, reação de hipersensibilidade, anafilaxia, tá? E síndrome de Charles-Strauss. Nunca sei falar esse nome, gente, mas isso aqui vocês vão aprender bem mais pra frente interna. Agora, indo para os anticorpos monoclonais, quem são? Omalizumab, tá? Eu gosto de puxar um pouquinho de terapêutica interna, porque essas duas matérias, elas andam de mão dada. Isso aqui é muito importante para a matéria, para a era de interna 1, porque isso é pergunta de prova, tá? Principalmente o efeito adverso dele, ó. Forma complexos com a IgE circulante, bloqueando a união dos receptores, ok? E assim a gente tem uma diminuição da minha resposta inflamatória, tá? Interna, vocês têm que saber a dose do fármaco, que se eu não me engano é 0,016 unidades internacionais, se eu não me engano é isso, tá? Mas vocês vão ver bonitinho no livro do rei. Efeitos adversos, cefaleia, reações no local da injeção, olha a administração dele subcutânea, tá? Eritema, prurito e tumefacção. Ok? Vamos para o glucocorticoide. Lembra que eu falei para vocês que a gente usa broncodilatadores e anti-inflamatórios. Na guia atualizada, tá? A guia da asma, que é a GINA, é indicado todas as vezes que a gente usa broncodilatador, um beta-agonista, a gente tem que associar a um glucocorticoide. Por quê? Os beta-agonistas, eles são muito vantajosos, porém, eles não são anti-inflamatórios. Por isso que a gente tem que usar um anti-inflamatório, que são os glucocorticoides. A gente vai aprender bem direitinho, bem completinho, os glucocorticoides na nossa terceira era, tá? Aqui eu vou falar o que vocês têm que saber mesmo. Ó, os glucocorticoides podem ser por administração via oral, endovenosa, subcutânea, né, intramuscular, mas aqui a gente tá usando por via inalatória, tá bom? Que é quem? Principalmente que a gente vai usar, budesonide. Fluticasona também é muito bom, principalmente na profilaxe de ninhos com broncoespasmo, tá? Porque a asma, ela não pode ser diagnosticada antes dos seus 4 ou 5 anos, ela é diagnosticada depois. Então, para isso, a gente tem o preventivo, a profilaxe com fluticasona nessas crianças, tá bom? Mas também tem a beclometasona, também tem a mometasona, mas é principalmente esses dois aqui. Qual que é o mecanismo de ação? A gente tem os genômicos e os não genômicos. Genômicos, por quê? Porque ele vai diretamente no meu ADN. Vai lá no meu ADN e vai atuar. E o que ele vai fazer? Ele vai diminuir as linfoquinas pró-inflamatórias, tá? A gente não quer inflamação aqui, a gente não quer inflamação no meu paciente asmático. Por quê? Porque aqui eu coloquei um brônquio, tá? Bem meramente ilustrativo, mas eu coloquei um brônquio com a luz dele diminuída. Aqui que sai o ar, tá? Geralmente, num brônquio, numa pessoa não asmática, é assim. Olha o tamanho do espaço para sair esse ar. Gigante. Mas eu tenho um paciente asmático que a luz vai estar diminuída, tá? Vai estar bronco construído. E aqui vai estar cheio de muco. No centro, vai estar cheio de muco. Por isso que a gente tem essa obstrução do fluxo aéreo, entendeu? E aqui
nos meus glucocorticoides, a gente vai diminuir a inflamação, as linfoquinas pró-inflamatórias. Dentro dos genômicos, a gente tem o mecanismo direto, que vai diretamente no ADN, e o indireto, tá? Que é a associação de outras proteínas. Agora, os não genômicos, ele não vai no ADN, tá? É bem mais rápido, porque lembra de bioquímica, gente? Tudo que é ADN, tudo que é no gene, tudo isso tarda mais, tudo isso demora. Isso aqui não, esse aqui é bem mais rápido. E onde ele vai atuar? Fosfolipase A2, atuando na COX e na LOX. Com isso, ele também diminui a inflamação. Ok? Vamos lá. Aqui, lembra, ó, inalador, tá? Via inalatória. Com isso, com a via inalatória, a gente vai ter os efeitos adversos locais, ó, tá? Locais. Aí ele vai pro meu pulmão, depois ele vai pra minha circulação sistêmica, e a partir da minha circulação sistêmica, a gente tem os efeitos adversos sistêmicos, tá? Em todo o corpo, que a gente vai aprender isso mais na nossa terceira era, onde a gente vai ver glucocorticoides, tá? Porque glucocorticoides é uma matéria gigante, entendeu? Aqui eu tô dando bem por cima, que é o que vocês precisam saber pra conseguir aprovar no oral e pra vocês conseguirem entender como tratar uma asma, tá bom? Enfim, efeitos adversos. Lembra que eu falei locais e sistêmicos. Efeitos adversos. Os locais: tosse irritativa, disfonia, candidíase orofaríngea, isso é muito importante, e aftas orais. Só pensar, se eu tô usando um corticoide, um inalador, né? Um glucocorticoide que ele diminui a inflamação por via oral, então os meus efeitos adversos orais, ó, candidíase orofaríngea, eu tô diminuindo minha inflamação. Então, o que vai acontecer com a minha cândida, meu fungo da cândida? Vai proliferar horrores, tá? Lembrando que a cândida, ela faz parte da nossa flora normal, tá? E aí, tô aqui, ó, na minha via oral, o que vai me dar? Tosse irritativa, disfonia, aftas também, lembrando que eu tô diminuindo a minha inflamação. Aí, ó, sistêmico, passou do meu pulmão, indo para minha circulação, sistêmico. Vai inibir o meu R, lembra do meu R? Hipotálamo hipofisário e a suprarrenal, lembra disso? Ó, retardo do crescimento em ninhos, hipertricoses, glaucoma, catarata, isso é muito importante saber para interna, tá? E pseudotumor, entendeu? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, tá? A maior vantagem é que eu diminuo a inflamação. Isso é muito importante saber, vocês não podem esquecer disso, tá bom? Principalmente quando for citar no oral e para a vida médica de vocês, ok? Agora, vamos falar um pouquinho da terapia da asma, tá? Essa aqui pela atualização da guia, ok? A gente tem dois tipos de terapia. A terapia AIR e a MART, tá? A AIR é por quê? Porque são aliviadores, entendeu? Aliviadores, tá? Ó, a gente usa um corticoide inalatório, que é o ICS, com um broncodilatador de rápida ou de rápida, ou também a gente pode usar um de larga duração, tá bom? Depois da AIR, a gente tem a terapia MART, ok? Que a gente usa, ó, a dose de mantenimento, que é um corticoide formoterol. Lembra o formoterol? O que ele é? De larga duração. A dose de mantenimento. E também se usa o ICS, o corticoide inalatório. Ok? Aqui, ó, eu coloquei as duas vias para vocês. São duas vias que a gente pode fazer. O de aliviador e o de controlador, ok? E também é usado para aliviador. Tudo isso que a gente vai usar aqui, a gente também usa para aliviar, ok? E olha o que tá sempre presente. Corticoide, tá? Sempre presente, sempre tem que estar um anti-inflamatório, ok? Agora, saindo de asma, a gente vai para EPOC. Lembra que eu coloquei lá em cima, vou voltar para vocês. Coloquei lá em cima os beta-2 adrenérgicos e anticolinérgicos. Agora a gente vai para os anticolinérgicos. E por que eu não coloquei na asma? Vou explicar agora. EPOC. EPOC a gente já tá cansado de saber, a gente vê em físio, a gente vê em pato, vamos ver em interna 1, vamos também associar com interna 2, vamos ver em terapêutica. O que a gente não vai faltar de ver na vida médica é o EPOC, tá? De novo, definição. Olha o que eu tenho aqui.
obstrução do fluxo aéreo persistente e progressivo. Gente, isso aqui é progressivo. A asma, ela é reversível, tá? Eu consigo usar um broncodilatador aqui e eu consigo reverter todos esses efeitos que eu falei pra vocês. O EPOC não. O EPOC, gente, é crônico, é enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, é progressiva, tá bom? Olha o que vai dar aqui, ó. Atrapamento de ar e hiperinflação, ok? Principalmente durante o esforço e exercício. Ó, um pouquinho da fisiopato. Lembra qual que é o maior fator de risco para o EPOC? Tabaco, tá? A gente vai ter tudo aquilo que eu falei para vocês na asma, tá? Toda a inflamação, liberação de presença de células do sistema imune, tudo isso. E também a gente vai ter o nosso reflejo colinérgico, tá? A gente vai ter o nosso reflejo colinérgico. Mas como essa enfermidade ela é progressiva, ó, obstrução persistente do fluxo aéreo, toda aquela inflamação a gente já não consegue reverter, entendeu? A única coisa que a gente vai conseguir reverter aqui é o nosso tônus colinérgico, que no paciente EPOC ele vai estar muito aumentado, tá bom? Olha o que eu falei pra vocês. Ó, presença de neutrófilos, linfocitos, tá? A gente tem fatores fibrógenos também, vai ter tudo aquilo que eu falei para vocês, mais um tônus colinérgico. E isso é o que a gente precisa reverter no paciente EPOC, entendeu? Por isso que nós vamos usar os anticolinérgicos, tá? Quem são os anticolinérgicos? São SAMA e LAMA, ok? Igual no beta-2 adrenérgico. S-dismol de curta duração. Quem são? Bromuro de ipratrópio, ok? L, larga duração. Quem são? Bromuro de tiotrópio. Já vou falar a dica para vocês que me ajudou a lembrar. Larga duração. Gente, meu tio é uma relação pro resto da minha vida. Meu tio é uma relação de larga duração. Por isso que vocês vão lembrar, tá? Lama, larga duração, bromuro de tiotrópio. Então, o que sobrou, que é o ipratrópio, é o de curta duração. Antes de eu começar a explicar para vocês o mecanismo de ação, eu quero explicar um pouquinho dos receptores muscarínicos, tá? Os receptores colinérgicos. A gente tem o M1, M2 e M3. Nós temos mais que isso. Porém, esse é o que a gente vai focar no momento, tá? O M1, onde eles estão? Nos gânglios parasimpáticos e no endotélio vascular. Ele vai facilitar a neurotransmissão, ou seja, vai facilitar o reconhecimento da acetilcolina no seu receptor, tá? M2, o que vai acontecer? Ó, tá nas terminações pós-ganglionares. Olha o que vai fazer. Vai inibir a acetilcolina, tá bom? M3, músculo liso bronquial e glândula submucosas. Ó, focar aqui no músculo liso bronquial. O que vai fazer? Aumentar a secreção. Broncoconstricção, vasodilatação. Então, o que eu preciso que vocês pensem? Eu tenho esses receptores, tá? O que eu preciso? Eu preciso que facilite minha neurotransmissão? Eu preciso que se ligue bastante acetilcolina no seu receptor? Não preciso, porque eu tenho um paciente EPOC que ele tem um grande tônus colinérgico, tá bom? Agora, eu preciso que ele faça broncoconstricção? Não, porque já é uma enfermidade obstrutiva. Eu não quero broncoconstricção, eu quero dilatar, ok? Agora, eu preciso inibir a acetilcolina? Preciso. Eu preciso inibir a acetilcolina. Por isso que a gente está dentro dos anticolinérgicos. Por isso que eu preciso diminuir o meu tônus colinérgico, tá bom? Então, o que eu quero aqui? Eu quero inibir M1 e M3 e deixar ativo o meu M2, ok? Descendo aqui, ó, olha o que eu falei para vocês. Olha o meu M1 aqui, ó, aumentando a transmissão ganglionar. Ó o meu M1 e M3 aumentando secreção. Mas olha o meu M2 aqui, ó, diminuição da minha liberação da minha acetilcolina, tá bom? Ó o que vai fazer o meu M1 e M3, ó, contração. Ó o meu M3 fazendo contração aqui. Eu quero contração? Eu não quero, tá bom? Eu quero diminuir minha liberação de acetilcolina, tá? Então, vamos lá. Qual que é o mecanismo de ação? Vai se ligar no seu receptor de acetilcolina. Qual que eu quero? M3, mas a gente pode também inibir o M1, tá? E isso
vai diminuir toda aquela via, lembra dos receptores de acetilcolina, os receptores muscarinos? Vai diminuir toda aquela via, vai diminuir o meu cálcio e com isso eu não faço contração. Vamos lá. SAMA, lembra do SAMA? Bromurudipratrópio. Se é de curta duração, início rapidinho, 30 minutos, duração de 8 horas, tá? A gente tem um pico em 1 hora. Só que olha aqui, o que ele faz? Bloqueia todos os meus receptores, tá? Isso é bom? É bom, mas não é tão bom, porque olha quem eu quero que fique ativo. O meu M2, tá bom? Olha o meu LAMA, olha a diferença. LAMA, larga duração, tiotrópio. Meu tio é uma relação de larga duração, ok? Tem uma duração maior a 24 horas, gente, isso é perfeito. Pico de 1 a 4 horas e olha o que ele faz. Ele tem seletividade pelos meus receptores M1 e M3. Por isso que é muito bom a gente usar um LAMA num paciente EPOC, tá bom? Efeito adverso: sabor amargo, epistaxis, glaucoma, bradicardia, faringite, disneia, xerostomia e prurito nasal, tá? O que é importante vocês saberem dessa parte? Isso aqui. Saber essa diferença entre o SAMA e um LAMA e por que é muito bom a gente usar um LAMA, tá? Por que é muito bom a gente usar um LAMA? Ó, inibo e esse aqui eu vou deixar agir, tá bom? Agora falando um pouquinho pela guia, tá? Pela Gold. Ok? Vocês vão ouvir falar bastante dessa guia em terapêutica e também em interna, tá bom? O paciente EPOC, a gente vai dividir ele em 3 grupos. O grupo A, que são pacientes com poucos sintomas, tá? Não tem exacerbação, ok? Grupo B, são pacientes que têm sintomas, mas não tem exacerbação ou teve uma que não precisou de internação no hospital, tá? Mas, ó, tem sintoma. Grupo E são pacientes que tiveram 2 ou mais exacerbações moderadas, ou pelo menos uma com ingresso hospitalário, tá bom? Com isso, a gente vai aprender a tratar esses pacientes. Vamos com o meu grupo A primeiro. Aqui, meu paciente grupo A, que ele tem pouco ou nenhum síntoma, não tem exacerbação, não precisou de ingresso hospitalário. O que eu preciso usar? Um broncodilatador. Tá ótimo para esse meu paciente, tá bom? Grupo B. Grupo B já tenho sintomas, tenho exacerbação ou não tenho, ou a exacerbação que eu tenho, eu não precisei ir para o hospital. Então, o que eu posso usar? Um LABA, lembra LABA, beta-adrenérgico, ou mais um LAMA, tá? Agora, grupo E, pacientes que tiveram exacerbações, pacientes que tiveram exacerbações e foram para o hospital, ok? O que eu uso? Um LABA, um LAMA, e aqui, se os meus eosinófilos tiverem maior a 300, o que eu vou agregar? Um corticoide inalatório, tá bom? Saibam essa diferença, saibam isso aqui é muito importante, tudo bem? Para vocês entenderem, aprenderem desde já, porque terapêutica 1, eles pegam bastante no pé com remédio. Terapêutica 2, eles pegam bastante no pé em como você vai tratar esse paciente. Então, aprendam desde já, aprendam para interna, aprendam para terapêutica 1, para terapêutica 2 e para a vida médica de vocês, tá bom? E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no grupo, tá bom? Um beijinho e eu volto em breve.